tarde, boa noite, dependendo da hora que você está acessando esta apresentação. Aqui é a professora Cláudia Fiorino. Como vocês vão? Estão tudo bem? Hoje nós vamos estudar um pouquinho o que significa uma narrativa. Tudo que a professora está conversando com vocês hoje está lá no livro Trilhas da Aprendizagem. Então eu vou ler aqui um pouquinho e depois eu vou explicar. Quando nós lemos ou escrevemos um texto narrado, os personagens possuem ações importantes. Uma delas tem a ver com a forma que elas conversam entre si, ou seja, é um diálogo. Como a gente conversa com os outros, a forma como a gente conversa, isso é denominado diálogo. Então, esse diálogo ele pode ser um discurso direto e um discurso indireto. O discurso direto é quando a gente literalmente recorta o que alguém está conversando. O fulano de tal falou isso, então você transcreve. Por isso a gente usa travessão ou usa entre aspas, exatamente o que a pessoa falou. O discurso direto, eu diria que é a tal da conversa do telefone sem fio. Alguém disse alguma coisa e o narrador transforma as falas dos personagens e usa suas próprias palavras. Então eu vou, falaram isso, então eu vou transcrever exatamente, ou mais ou menos parecido, de acordo com a minha capacidade de escrever o que foi dito. Esses aqui são alguns exemplos que está lá no livro das trilhas, que a gente usa na hora que a gente vai transcrever. Por exemplo, fulano falou que ele era inocente, afirmou fulano. Então, esses verbos aqui, afirmar, comentar, concluir, concordar, declarar, desabafar, desculpar, diz, exclamou e por aí vai, eles são usados quando a gente vai transcrever um diálogo. Depois eu vou dar alguns exemplos dos slides para frente, para vocês entenderem melhor. Então, aqui, por exemplo, do discurso direto. Eu vou ler aqui o slide e depois eu vou explicar. Alguém falou alguma coisa ou escreveu algo e a partir daí nós vamos copiar, transcrever. O que é transcrever? Você vai anotar o que a pessoa falou. Veja algumas frases famosas, né? Uma delas é independência ou morte. Então veja que ela está entre aspas. Por quê? Porque não fui eu que disse, eu não ouvi, eu não estou fazendo discurso direto, eu não estou escrevendo com as minhas próprias palavras. Eu estou transcrevendo, ou seja, eu estou praticamente traduzindo o que Dom Pedro I falou lá em 1822. Aqui é a nossa a artista famosa, né? A gente chegou até a ver alguma coisa sobre ela, que é a Anne Frank. É aquela menina que foi presa no campo de concentração, a gente até acabou assistindo um filme sobre ela. Apesar de tudo, eu ainda acredito na bondade humana. Nessa frase, ela está, perceba, ela está entre aspas, porque foi a Anne Frank que disse. Tem um site aqui que eu deixei, está escrito aqui disponível o endereço, tem algumas frases bem famosas, se vocês puderem acessar. Lá vocês vão conhecer, além das frases de Dom Pedro I e Anne Frank, outras frases que são famosas, que estão entre aspas, e foram transcritas. Aqui eu deixo um link para vocês saberem, né? Nós estamos trabalhando língua portuguesa e paralelamente história sobre o que é história, sobre o que fala mais a história do Brasil. Então, veja aqui, né, o que é o discurso direto. Na verdade, ele é, como eu falei, ele é uma cópia, né, do que alguém falou. Aí é uma brincadeirinha que eu fiz aí com vocês, para vocês entenderem, né? Ele está aí transcrevendo o que vem a ser esse discurso direto. Aqui no clique Saiba Mais, vocês vão clicar no link Saiba Mais sobre o que é, mas na verdade é o que está escrito lá no Trilhas, ok? Então, o discurso direto aqui, ele é a própria conversa que a gente tem um com os outros. A gente percebeu, a gente faz isso direto. Mas neste caso, eu não estou colocando aspas. Eu estou colocando travessão para dar, como se fosse ligar o microfone para um conversar com o outro. Então, a nossa aula de hoje é sobre a narração, o discurso direto e indireto. Então, eu me ative um pouco ao discurso direto,
para a apresentação não ficar muito grande e para vocês terem compreensão disso daí. Depois eu vou transformar o discurso direto em indireto, que é uma conversa mais ou menos contada, tá bom? Um beijão, até a próxima.